Mesa de debates. Oferecimento Unimed Juiz de Fora. Baixe o aplicativo. Seu plano em suas mãos. Estamos de volta para esse que é o segundo bloco do programa de hoje. A gente quer saber onde estão essas referências para as crianças da literatura que representa a cultura brasileira. Continua nos livros, né? E graças a Deus. E nos projetos que as escolas têm criado. A maioria das escolas tem projetos lá dentro e que às vezes não são divulgados. E também as instituições como as bibliotecas públicas. A Biblioteca Municipal Murilo Mendes, né, que é da Funalfa, ela tem vários projetos de incentivo à leitura onde acontece esse aparecer da literatura e que leva essa leitura de querer. A criança precisa querer ler, né? Então a gente tem projetos como Escola de Escritores, a Caçada ao Saci, o Cardápio Literário, o Chá com Poesia, que acontece sempre. O Chá com Poesia é uma vez por mês, toda última segunda-feira de cada mês, onde a gente tem realmente pessoas que declamam poesia, que fazem poesia, que gostam de ouvir poesia, lá com chazinho, biscoito na biblioteca, às 19 horas estão convidados. Aberto ao público. Para adultos também. Com música ao vivo, tocada pelo Thiago Miranda. Então, um projeto, sim, lindíssimo. Foi premiado ano passado pelo IPL em São Paulo. Temos o Escola de Escritores, que acontece o ano inteiro. Nós temos 80 alunos dentro da biblioteca. São 4 turmas de crianças até 11 anos, que também foi premiado. Sábado agora eu estive em São Paulo com 5 deles para receber prêmio de redação. Então, eu acho que você não vê, a maioria do povo não vê o que está acontecendo, mas está acontecendo literatura. Tem pessoas que leem em movimento, fazendo novas pessoas lerem. Isso é que é importantíssimo, né? Como ele escrevendo, como eu escrevendo, várias escritoras escrevendo. Semana passada tivemos na biblioteca a semana inteira, histórias no picadeiro à noite. Quer dizer, é divulgado, mas nem todo mundo vê, nem todo mundo consegue. Talvez não seja do interesse, não sei, mas está acontecendo sim. E por isso que esse programa é tão importante, né? Para que a gente possa levar à comunidade esses programas. E a Margarete citou, aqui em Juiz de Fora, eu gostaria de realçar, por exemplo, em cidades pequenas. Você participou da Flip também, sim, que é uma feira em... Como é que é o nome? Esqueci agora a cidade. Aqui, Paraty. Paraty, mas Paraty, tem a Flis aqui também. A Fliminas, em Rio Novo. Rio Novo. Sim. E também, por exemplo, tem uma professora lá de Miraí, a Maria Tereza Werneck, a Teca, que faz um projeto que chama Minha Cidade Lê. Então, todas aquelas cidades pequenas em volta, o projeto é pedagógico. A Raquel Marina também, lá de Sereno, que é um lugarzinho minúsculo, é um distrito de Cataguases. Como que é o projeto? Eles pegam uma obra, tipo, por exemplo, o exemplo que eu vivi, a minha obra, por exemplo, a Viagem ao Polo Norte, e as crianças ficam durante 2 meses fazendo trabalho em cima da obra. Eles leem um livro, e aí tudo o que for, por exemplo, matemática, a professora leva para esse lado. Matemática, português, geografia, história, todas as aulas que eles têm são focados, a base é o livro. E aí, no final, tem um encontro com o autor. As crianças ficam tão motivadas com isso que é inacreditável. O último que eu participei foi em Santana de Cataguases. E tinha na praça, à noite, umas 800 pessoas na praça para falar com o autor. E todo mundo, as crianças tinham lido os livros e os pais estavam entusiasmados com a leitura das crianças, as crianças entusiasmadas, porque tudo era voltado para o livro. Então, eu quero ressaltar, esses projetos são muito importantes. E numa cidade igual Juiz de Fora, que o Caio perguntou, essas ações às vezes se diluem. É importante que o programa mostre isso, mas numa cidade pequena, igual Sereno, isso igual, é lindo, né, gente? Igual Miraí, igual Santana, por exemplo, e Cataguases agora é um projeto que está englobando 10 cidades, são 10 escritores do Brasil. Me convidaram, vou participar, e 2 escritores vão nas cidades. Então, a cidade toda se movimenta para receber o escritor. Aí todo mundo, vai pessoas que não têm nada a ver. Isso é um incentivo à leitura incrível. Vocês precisam de ver a emoção das crianças. As crianças que chegam até a tremer para cumprimentar a gente, achando que a gente é o super-homem. Não é nada. Não é nada disso. Mas é importante disso. Esses projetos são a partir do poder público ou são projetos de escola? Projetos de escola, sem incentivo nenhum. Este agora, o último, que chama-se Escrevendo com o Escritor, é um projeto patrocinado pela Energisa,
A Energisa ajuda, porque é da região, né? E também apoiado pelo governo do estado. Eu não sei se o governo participa financeiramente, mas é um projeto que engloba 10 cidades. São cidades pequenas, entendeu? E aí a ideia é envolver toda a comunidade. Não é só o projeto na escola, porque os pais ficam envolvidos, os tios, os amigos, as outras crianças. E as crianças que não participaram do projeto pedagógico, elas ficam com inveja das outras que estão participando. Olha que legal. E aí vem aquela frase que a Margarete falou, que a criança tem que querer. Então, a incentivo à leitura é isso. É fazer com que a coisa venha de dentro para fora, né? E não de fora para dentro, que a professora impondo a leitura de livros. Então, um momento desse programa, nessa comemoração do Dia do Livro, falar isso para a população, eu acho isso importante, né? Esse é o papel que eu acho, né? Grande papel do programa. Doutor Mauro, vou dar um depoimento pessoal aqui. Eu tenho um filho de 8 anos e a minha relação com ele à noite é lendo o livro antes de dormir. Então, isso historicamente, o cristianismo ele foi construído ao redor da mesa, né? É uma religião comensal. Talvez porque na época não existiam tanta leitura, não existia livro, porque talvez o cristianismo fosse construído ao redor da leitura também, que eu acho que é uma forma... eram orais, né? Mas exatamente. Eu queria, Ronald, aproveitar e falar também que a Margarete Lee é muito inteligente, escritora muito esperta, vocês estão vendo. Ela falou uma coisa importante, ela é contadora de história também. E você quer que uma criança leia, se eu me perguntar qual o caminho, eu diria, qual a porta de chegar no coração da criança e no cérebro da criança para que ela se torne uma leitora? Começa a contar histórias. A oralidade, e eu estou indo antes do cristianismo, você está falando do cristianismo, vamos voltar para as cavernas, né? Vamos voltar para o homem primitivo sentado em volta da fogueira à noite e contando o caso, e contando o que aconteceu durante o dia, contando histórias de monstros. Isso incendeia a imaginação da criança. Sim. E faz com que a criança queira. Isso vem de dentro, né? E depois o livro é aquele companheiro que ela vai ter, que na falta do contador de história, o contador de história está nas mãos dela, né? Verdade. E o hábito da leitura, né? A gente vive numa época de tecnologia em que você, né, acessa um computador, um smartphone, você tem as informações aqui. O hábito de abrir um livro e ler, eu acho que é um hábito muito saudável, né? E criar esse hábito nas crianças. A nossa geração, acho que não vive sem o livro. Eu não gosto de ler em smartphone. Em mídia também. Gosto de ler no livro. O livro tem até um aspecto sensual, né? De você tocá-lo, de você se apropriar dele, o cheiro. Eu acho que o livro é uma coisa muito importante. Mas eu acho que a leitura, né, do livro, se a criança for realmente começar assim, a pessoa seguir pela vida, deixa de ser um hábito e passa a ser um vício. Aliás, um dos melhores vícios. Aliás, nenhum vício é bom, mas eu acho que o vício da leitura, né? Porque o vício quer dizer que é um hábito muito intenso, né? Descontrolado, né? Então torna-se um vício. Na verdade, o Bartolomeu Campos de Queiroz, que era um escritor mineiro, ele falava que as pessoas que leem muito e que são leitoras têm o hálito da leitura. Ele falava em hálito. Bacana. Porque quando você está conversando com alguém e ela é leitora, você vê pelo que ela fala e o jeito de falar que ela tem esse... Né? Ele exala esse hálito da leitura e aí ela consegue formar novos leitores, né? Com certeza. Mas a gente sabe que o Brasil é um país que lê muito pouco. Sim. E como que a gente tenta despertar esse hábito que foi esquecido lá na infância para quem já é adulto? É possível? É possível, sim. Eu acho que pelo exemplo, né? A educação deveria ser, antes de tudo, a educação pelo exemplo. Então, se você entrar em casa, sua mãe, seu pai, seus irmãos estiverem todos com o celular na mão, você também vai pegar um celular. Se você entrar em casa, sua mãe, seu pai, seus irmãos, cada um está com um livro, ou conversando, ou discutindo um assunto, a sua visão vai ser outra. Você também vai pegar o livro, o texto, você vai parar para conversar. Então, é o exemplo, é basicamente isso. Eu acho que começa por dentro de casa, pela família. A família também tem que se tornar leitora, tem que dar importância a isso, valorizar o texto, tanto com conversas informais, conversas dentro de casa, quanto com livros. Aí sim, a criança vai levar. Mas eu andei lendo umas últimas pesquisas e dizem que com o advento da internet, o hábito de leitura no Brasil cresceu.
ele era de 2 livros por ano e já está aproximando de um patamar mais alto. Claro que não chega no nível de um europeu, de uma sociedade mais construída há mais tempo, mas diz que o nosso hábito aqui aumentou e melhorou. Engraçado, o advento da internet conduziu ao livro. Mas é porque isso deu um efeito, vamos dizer assim, poderíamos dizer que isso é um efeito paradoxal, né? Paradoxal. Se pensava que com a chegada da internet, todo mundo ia parar de ler por causa disso. Mas ao contrário, exatamente aconteceu. Por quê? Porque as pessoas não liam nada. Nada. E com a internet eles foram obrigados a ler. Sim. E a partir do momento que começou a ler, aí ele passa a ler qualquer coisa. Então eu quero complementar até a pergunta que o Caio fez. Aí o Caio tocou um ponto muito importante. E para quem já passou a fase de formação da infância, que seria um aprendizado passivo, que às vezes, né, não tem a referência isso, em casa, e hoje já é adulto, como é que ele faz para ele começar? Aí eu diria a mesma coisa, e usaria a palavra de novo da Margarete. Esse adulto tem que fazer alguma coisa que ele possa querer de dentro para fora. E para acontecer isso, comece com textos que você agrada. Não leia nada que te desagrade. Esse é o conselho que eu daria. Não leia nada que te desagrade. Procure 1, 2, 3, 4, 5, 10, 20 livros até você achar um que você vai se apaixonar de ler. Aí leia aquele só. Não se preocupe com quantidade. Leia, releia. Existem tantas opções, tantas possibilidades, que qualquer adulto vai encontrar alguma coisa que o apaixone por aquilo. Então, eu diria, a segunda porta, já que a primeira porta não foi aberta na infância, vamos abrir essa porta na fase adulta fazendo isso. Escolha um livro, um texto que você vá se apaixonar e leia aquele ali. Aí depois você escolhe o segundo, escolhe o terceiro. Meu amigo, depois que você estiver com o hábito, ninguém te segura mais. Sabe o que eu acho legal também? A gente aproveitar essa oportunidade de interseção entre a tecnologia e a leitura, são acompanhar os canais no YouTube de leitores que falam sobre livros. Eles fazem a resenha, contam a história, eles já selecionam melhores livros, livros para iniciante, livros para ler em um dia, que aquilo acaba te conduzindo para quem está querendo começar a alimentar esse hábito pela leitura. Mas, Caio, as livrarias, desculpa interromper, as livrarias, antigamente você não podia nem abrir o livro na livraria. Hoje, a tendência é que você possa sentar e ler o livro na livraria. Nos Estados Unidos, por exemplo, a Barnes & Noble, uma rede de livraria enorme americana, você tem poltronas super confortáveis, com cafezinho, com tudo, para você sentar e ler lá. Isso faz com que essa possibilidade que eu disse do adulto escolher o seu texto. Aí ele pega um, olha, pega o outro, olha, não gostou, pega o outro, até que ele vai achar um que ele vai lá e vai comprar. Então, eu acho que isso, inclusive, a gente deve incentivar a que as livrarias façam isso. Entendeu? Para que você não vai comprar 20 livros para escolher um. Você lê 20 e escolhe um. É verdade. Entendeu? É o efeito contrário. Bom, vou pausar o nosso programa mais uma vez. A conversa está muito gostosa, muito agradável. Mas a gente vai pausar um pequeno intervalo e já voltamos.